de Jesus, te apresento, Deus, a tua serva, Pai, em nome de Jesus, a qual vai ministrar a tua palavra. Creio que o Senhor já falou ao coração da tua serva. Tudo que o Senhor quer que cada um de nós nessa noite, Deus, esteja escutando da parte do Senhor. Cuida da tua filha, Senhor. Guarda ela, livra de todo mal. Protege-os dela, Pai, a família. Deus, em nome de Jesus. É assim que a tua igreja ora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Confesso para os irmãos que, se fosse embora, eu já teria certeza da minha vitória. Tenho certeza que você também. Porque Deus tem falado aqui neste lugar, através da palavra, através dos louvores. Então não tenha dúvida que o Senhor está aqui no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Mas antes de falar da palavra de Deus, eu também gostaria de louvar. Os irmãos podem assentar um pouquinho. Sacrifícios de Damares. Glória a Deus, enquanto ela assim prepara o louvor. Coisa linda, irmãos. Estou feliz, dessa igreja tão linda. Mas olha para a igreja, né? Só nós mesmos. E ao mesmo tempo triste, porque eu vejo sempre alguns vídeos que chegam para mim, e na África o povo é na rua, né, no bairro. E a gente tem o privilégio, irmãos, de estar aqui, né? Tudo tão bem. E só nós e os anjos, né? Glória a Deus. Agora cabe a nós a trabalhar duro aqui, para que as almas venham ouvir. Amém? É bem assim. Glória a Deus, aleluia. A minha filha, ela tem uma depressão muito profunda. Glória a Deus. E quando ela era jovem, a nossa obrigação é de trazer para a casa de Deus. E ali Deus usava tanto ela no louvor, irmãos. E hoje ela se encontra prostrada. E essa semana foi muito difícil para mim. No domingo, eu fui para a igreja pela fé. Glória a Deus. A minha neta, ela ligou desesperada e falou assim: vó, a minha mãe tomou uma cartela de comprimido. Eu nem sei quantos comprimidos a minha mãe tomou para dormir. Aí eu falei para ela assim: corra imediatamente, coloque um leite bem doce que ela vai vomitar. E bem assim fez, irmãos. A minha neta disse que ela vomitou 5 comprimidos. Glória a Deus. Aleluia. E ali depois, aí eu falei para ela assim: Nicole, você não sabe orar, né? Porque a minha filha não levou ela para a igreja. Mas eu falei para ela: você vai ler o Salmo 91 e depois o Salmo 121. Tudo isso antes de eu ir para a igreja. E a menina, ela leu, né? E depois eu falei: agora você vai chacoalhar sua mãe. Você vai chacoalhar, você vai molhar a testa dela com água gelada, a nuca, atrás do pescoço. Bem assim ela fez. Irmão, para a glória de Deus, eu ainda consegui ouvir a minha filha, uma voz muito grogue, mas eu consegui. Eu falei: Nicole, agora deixa ela dormir, fique tranquila que nada vai acontecer. Eu falando assim, irmão, com a certeza, mas também desespero. Mas como é difícil, irmão, no momento de desespero, você ser forte. Mas é tão ruim, né? E para a glória de Deus, quando foi ontem, eu liguei para ela, ela disse que estava melhor. E pedi socorro para minha irmã, para levar ela no médico, enfim. Está de pé, irmãos. Está de pé, né? E assim Deus vai pelejando por mim, por ela e por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 2. Glória a Jesus.
Estou muito feliz de conhecer, né, mais uma igreja e ao mesmo tempo triste, porque aqui tem almas que estão assim muito oprimidas e que a gente tem que trabalhar muito para que essas vidas cheguem até aqui. Glória a Deus, né? Mas é tudo tem um propósito, tudo é no tempo. E diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Do livro de Ezequiel, capítulo 2. Essa mensagem é para nós, irmãos. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que rebeliaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. E eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Eles que ouçam o que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que teve no meio deles um profeta. Amém? Não, vamos ler o versículo 6. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que esteja contigo sarças e espinho, e tu habites entre escorpião. Não temas as suas palavras, nem te assuste com seus semblante, porque são casa rebelde. Amém? Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Palavra bastante assim dura. Glória a Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Mas eu creio que nessa noite o Senhor há de falar conosco, né? Porque o Senhor já está falando desde o princípio. Mas aqui o Senhor nos alerta. Glória a Deus. Deus, Ele fez assim. De Ezequiel, um grande profeta, glória a Deus. Mas para ele chegar, né, no ponto de até mesmo profetizar sobre aquele vale de ossos secos, Deus ele pediu para ali Ezequiel ele ficar de pé, né? Fica de pé porque grande era o mistério de Deus na vida de Ezequiel. E eu tenho certeza que conosco não é diferente, porque aqui tem homens e mulheres tudo capacitada com o talento de Deus. A seara é grande e a Bíblia diz que poucos são ceifeiros. Eu levo essa palavra para mim, glória a Deus, que muitas das vezes nós não fazemos o ID de Deus como Deus quer de mim e de você. E Deus falou para Ezequiel para ele se colocar de pé. Eu creio, irmãos, a palavra de Deus não relata, mas quando Deus manda a gente ficar de pé é para ouvir, né? Para ouvir o que Ele tem, é para ouvir e obedecer. Glória a Deus, né? A Bíblia diz que grande foi o mistério. E a Bíblia diz que aquele povo era um povo rebelde, de semblante duro e obstinado. E eu creio que aqui não é diferente, porque Deus tem enviado os seus filhos aqui. Eu tenho certeza que nenhuma nem duas vezes que Deus assim tem enviado pessoas aqui para trabalhar, para que pudesse trazer o rebanho. Mas eu creio que também há em nós o nosso propósito. Eu creio que Deus ainda está requerendo de mim e de você nessa noite. É tempo de nós analisarmos como é que nós estamos, quantos porquê, quantos porém nós temos colocado até mesmo diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que nós temos feito o que está ao nosso alcance, mas se nós nos analisarmos, nós temos condições de fazer mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A terra aqui é fértil. Glória a Deus. Está faltando semeador. E Deus fala para Ezequiel se colocar de pé. A Bíblia diz que Deus primeiro, Ele mandou ele se colocar de pé. Enviou ele a uma nação rebelde. Glória a Deus. E ainda falou mais para ele não temer.
Porque era um povo de serviço obstinado e de coração duro. E quantas das vezes nós, no meio dos nossos, nós sofremos por pagarmos o preço, por fazer a diferença, e muito nos entende, não entende a nós, começa até mesmo a apontar, a acusar. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que na vida de Ezequiel não foi diferente, até porque quando o Senhor capacitou Deus, ele mandou Ezequiel no meio daquele vale, e a Bíblia diz que criou nervo, criou carne, até mesmo soprou nas narinas e voltou tudo ao seu devido lugar. E hoje Deus, ele quer fazer de mim e de você um Ezequiel, para levar as boas novas, para levar, anunciar o Evangelho de Cristo. Glória a Jesus. Comece a pedir para Deus estratégia. Como é que você vai trabalhar aqui? Glória a Deus, neste lugar. Comece a pedir discernimento. Aonde é que nós podemos melhorar, para que nós venhamos fazer o de melhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu tiro por mim, irmãos, como é difícil. Glória a Jesus. Como é complicado. Nós, aleluia, nós vivemos num mundo em que o mundo nos não cabe mais. Mas porém, glória a Jesus, há muitos pontos que nós indagamos e perguntamos para Deus os porquês e os praquês, e muitas das vezes nós se oprimimos devido ao que nós temos passado, esquecendo que quem faz a nossa vida é o Senhor. Eu tiro por mim há perguntas que eu pergunto para Deus que não tem resposta. E eu creio que aqui nessa noite não é diferente. Passamos por situação, mas independente da situação que nós passamos, nós temos que se colocar de pé diante de Deus. Nós temos que achar um tempo especial para as coisas de Deus. Glória a Jesus. Nós queremos ver a nossa família salva. Nós queremos ver os esposos salvos, vice-versa. Nós queremos ver a nossa parentela salva. Mas se nós grajearmos, se nós formos à labuta, se nós formos para a obra, enquanto nós estamos fazendo pelas pessoas, o Senhor cuida do que é nosso. O Senhor trabalha no meio dos nossos. O Senhor trabalha no meio dos teus. Glória a Deus. Missionária, mas está tão difícil. Cada vez que eu faço alguma coisa, o negócio parece que desanda. Desanda não, é o inimigo tentando confundir a eu e a você. Não desanda nada. É somente nós cremos. É difícil, irmãos. É difícil, mas é só nós crer, irmãos. Está tudo pronto, está tudo preparado. Glória a Deus. Eu me surpreendi quando eu cheguei aqui. Igrejinha aconchegante, enquanto nos outros países não tem. Olha, irmão, por incrível que pareça, não estou saindo fora da mensagem, não está com muito tempo. Em Maceió, dependendo do lugar, ainda tem igrejinha de taipa estourada assim com pau. Mas uma coisa eu digo, o fogo cai. Glória a Deus. Parecia que eu ia voar. Eu não me contive o poder de Deus. Eu segurava assim no banco, que era banco de madeira. A madeira era até... Sabe quando no lixo que fica raspando assim? Até entrou uma filepinha no meu dedo, de tanto que eu tentava me segurar. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, de estar aqui. Glória a Jesus. Estamos aqui fazendo a obra, mas olha o povo, acho que é como se eles tivessem tapado os ouvidos, tem uma venda nos olhos que não consegue ver nem ouvir. E é só uma oração em jejum. E muito clamor aqui, clamor, glória a Deus, para que as almas venham se cheiem. Glória a Jesus. Deus, ele mandou Ezequiel se colocar de pé. Glória a Deus. E conosco não é diferente. Vamos começar a fazer um movimento, pedir para Deus, pastor, peça para o Senhor. Eu creio que o Senhor tem pedido estratégia para fazer um culto ao ar livre. Glória a Deus, para que todo mundo ouça, escute. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que a voz do Espírito Santo é quem convence. Convence, irmãos.
Só o Senhor para nos convencer do pecado, do mau caminho. Glória a Deus. Você veja que Deus quer fazer de mim e de você um Ezequiel, para profetizar, para falar da grandeza de Deus. E muitas das vezes, o que tem de pessoas brigando pelo púlpito ou por cargo, glória a Deus, mas nos dias de hoje, muitos estão com medo. Sabe por quê? Porque não quer renunciar. Quer servir a Deus, mas não quer dar lugar a Deus. Quer falar de Deus, mas não quer se aprofundar no mistério da palavra. Aí fica difícil. Aí não tem... aí a gente não vai ver nem sinais, nem prodígio, nem maravilha. Glória a Deus. E como é que a gente vai seguir se não vemos os sinais? E os sinais têm que se cumprir para que a gente venha crer. Hoje, o Senhor está pedindo para mim e para você, glória a Deus, tapar as brechas, fazer de nós um Ezequiel. Imagine um homem para profetizar e para aquele vale de osso seco chegar tudo no lugar, irmãos. O homem é cheio de Deus. E hoje Deus convida você e a mim para nós colocarmos a nossa boca no pó e clamar a favor das nossas vidas mesmo, para que Deus venha nos dar força, para nos capacitar. Hoje eu sinto falta daquelas vigílias que você escuta aquela oração de alma, sabe assim, com o coração rasgado, quebrantado diante de Deus. Meu Deus, eu sinto falta, irmãos, daqueles corinhos que a gente ouvia, que as lágrimas desciam. Hoje a gente quase não chora mais. Glória a Deus, nós estamos tanto preocupados com os dias, que nós, muitas das vezes, viemos para a casa de Deus por vir. E a gente não tem que vir por vir, a gente tem que vir com o coração alegre, cheio de esperança, cheio de fé, para que o Senhor venha fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Não foi fácil para mim falar aquelas palavras que eu falei no domingo para minha neta. Eu falava e as pernas tremiam, mas a voz vinha. Eu tenho certeza que quem falou na minha boca ali foi o Espírito Santo de Deus, porque qualquer pessoa se desesperava. Nesse momento Deus dá uma tranquilidade, uma estabilidade emocional, que depois eu sinto, irmão, depois do caso a pressão vai nas alturas. Mas no momento Deus dá estabilidade. Nessa noite Deus quer dar estabilidade para você resolver seu problema dentro da sua casa, dentro da sua vida espiritual, dentro da sua vida conjugal com seu esposo. Glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor, Ele é lindo, irmãos. Nós queremos tanto de Deus, mas nós não queremos nos doar para Deus. Hoje eu vinha do curso e eu vinha ali, Jesus, que vontade de largar tudo, tanta coisa na minha cabeça. Olha, Deus me respondeu com louvor. Quantas vezes quiseres tu pensar, até eu pensar, tente outra vez. Meu Deus, eu me calei diante daqui, sabe assim, eu vindo sozinho, falei, Jesus, eu estou tão cansado, que vontade de jogar tudo para lá. Uma vez, outra vez, pare, pense e tente um pouco mais. Eu falei, tá certo, Jesus, e aqui estou. Porque tem momentos em nossa vida que nós temos vontade de sumir, né? Mas Deus, Ele segura na minha mão e na tua mão. Creia, irmãos, creia. Deus, Ele ainda faz. Deus, Ele vai entrar na providência aqui no lado de um irmão. Assim me diz o Senhor. Creia, 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 irmãos. Ainda que tudo esteja ao contrário do que é o certo, ainda que tudo esteja de perna pro ar, mas creia, Deus, Ele faz. Deus, Ele faz, irmão. Eu tenho certeza que Deus, Ele faz. Ainda hoje um rapaz falou assim: se eu não ouvisse
da boca da senhora, que a senhora está falando, eu não acreditava. Eu falei, pois pode acreditar. Eu tenho aqui o vídeo, eu não aumento nem uma palavra, nem tiro uma palavra. Aí eu falei para ele, sabe o que é isso, meu filho? Oração. Aonde muitos não davam vida, eu falei, Jesus, eu não aceito. Eu sei que meu filho vai morrer, mas não é agora. Não é dessa enfermidade. E fazer igual Ana, irmão. Eu costurava os pedidos, budejando a boca, orando, sabe? No mercado orando. Eu orando, irmão. Ia dormir orando. Quando eu abri o olho, eu orando. Deus, Ele honrou. Nessa noite Ele quer honrar. Nessa noite Deus quer tirar um desespero que está na sua alma, no profundo da sua alma. Deus, Ele quer tirar esse desespero, essa angústia que te corrói. Deus, Ele faz. Nunca, eu tenho mais de 30 anos de caminhada. Eu já vi um monte de coisa, mas eu nunca vi Deus deixar nenhum de nós a ver na vida. Não deixa. Se deixar, é porque alguma coisa de errado você está fazendo. Mas se você estiver dentro da palavra, Deus, Ele não deixa. Ele responde o teu clamor, ainda que não seja o que você e eu quer ouvir, mas Deus, Ele responde. Porque uma coisa a gente quer fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus a gente não quer fazer. Glória a Deus. A gente não quer. Se a gente deixar, se a gente não vigiar, você come a semana inteira, você quer dormir cedo, acordar tarde. É isso que a nossa carne quer. Mas Deus está dando um alerta para mim e para você. Quando Deus mandou Ezequiel se colocar de pé, imagine, de pé é sacrifício. Pensa você ficar de pé muito tempo. Dói a perna. Quando se fala ficar de pé, é jejuar mais, orar mais, buscar mais do que eu busco, quanto mais oração, mais vitória. Se você não tem força de clamar, comece a louvar os hinos da harpa. Comece, irmãos. Mas vamos ficar de pé, para que o Senhor venha responder a nossa petição. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um pedido para fazer, ou já fez até, está esperando até resposta da parte do Senhor. Aí Deus fala assim para mim e para você: se preocupa com a minha palavra, de levar boas novas, a demais coisa eu vos acrescentarei. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Nós deixamos tudo, nem tudo, porque tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa que você tem que fazer, mas tem coisa que é só o Pai que faz. E quando é o Pai que faz, a gente tenta chamar a atenção dele, buscando a Ele, com sinceridade com Ele. Aí Ele responde, aí Ele faz. Porque eu tenho certeza, jamais o Senhor vai deixar você trilhar para quando chega na frente você se arrebentar. Não, Deus não vai fazer isso. Deus, Ele vai afastando tudo que não provém, e a gente trilhando, a gente passando. É isso que Deus quer de mim e de você. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, que Ezequiel ficou. Falar não é fácil. Como diz a história, mandar fazer todo mundo faz, manda, mas fazer poucos faz, né? Mas que nessa noite nós viemos mandar menos e fazer mais, né? Manda menos e fazer mais. Porque uma coisa boa é mandar. Vai fazer? É difícil, irmãos. Tudo na prática é muito fácil. Mas a partir do momento que você vai fazer, que você propôs a fazer, não é fácil. Ainda mais lidar com o ser humano. Mas foi para isso que Deus nessa noite chamou eu e você aqui, que é para anunciar essa palavra, para que você venha ficar de pé. Porque tem pessoas que dependem da sua oração, tem pessoas que dependem de você. Você não está sozinho,
Você tem um lar, você tem alguém, você tem uma família, e a gente cuida da nossa família com o joelho no chão, porque pense, o povo rebelde, é os filhos, é as parentelas. A gente fala, fulano é aqui, ele vai totalmente ao contrário. Fulano é assim, não, sabe assim. Então tem coisa que só vence ficando de pé na presença dele. Todo mundo, quando vem no aperto, é o lado mais fácil. Não, vou me livrar logo, faz logo assim, e Deus não está nem no negócio, mas a pessoa faz que é para se livrar. Aí depois vem a consequência. Meu Deus, não, né? Então que nessa noite, irmãos, a gente possa ficar de pé. Mas eu gostaria, diante do término, de passar, antes da irmã fazer o círculo de oração, eu gostaria de chamar esse casal até aqui à frente, os pastores ali, o pastor, outro presbítero, orar por esse casal, porque o inimigo tem uma investida terrível. Louvado seja Deus. Eu gostaria que eles viessem até aqui à frente, e o pastor e o presbítero, glória a Deus, glória a Jesus, ou que não seja casal, mas que venha até aqui à frente, glória a Deus. Quando o Senhor manda, ele se responsabiliza, que vem orar, glória a Deus. A oração é a chave da vitória, e aquilo que não é para a gente fazer, o Senhor ele faz, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos orar por ele. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Jesus, eu não sei o que aconteceu, e eu não sei, glória a Deus, aleluia, o que está acontecendo, mas eu ponho nas tuas mãos, Senhor, essas vidas. Jesus querido, se teve alguma coisa também eu não sei. Eu só sei que está mal resolvido, mal esclarecido, mas que nessa noite o Senhor possa dar uma direção, o Senhor possa, Senhor, fazer o teu melhor, porque o Senhor é aquele que sabe, o Senhor é aquele que sonda. E eu nessa noite, na direção do Espírito Santo de Deus, eu repreendo toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, da magia negra. Deus poderoso e santo, Jesus, visita, Senhor, a tua filha, cobre ela com o teu sangue, porque o Senhor conhece o oculto, profundo e o escondido. Deus, o Senhor é aquele que sonda o pensamento. Deus, coloca em tuas mãos, se há alguma coisa que ainda está mal resolvida, mal esclarecida, que o Senhor possa fazer. Jesus querido, dando a direção do teu Espírito Santo. Deus, toma teu servo em tuas mãos, cobre ele com teu sangue, Senhor. Deus, dê um grande livramento, Pai. Jesus querido e santo, Deus, envia o arcanjo, Senhor, decalama séria. Espírito Santo de Deus, repreende esse espírito da morte. Deus poderoso e santo, porque tu és Deus de livramento e via da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade, glória a Deus, e eu passo a direção para a nossa irmã, amém?